Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega, Imagem da Cidade, trazendo blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O programa de hoje vai versar bastante sobre meio ambiente, porque o nosso convidado de hoje não é outro a não ser o professor Lauro Eduardo Baca. Tudo bem, Baca? Tudo em ordem, Pimpão. Boa tarde aos telespectadores do Mesa de Bar. Você continua protetor dos tucanos ou você abandonou os tucanos? Tucano, saíra de 7 cores, pintacilgo. Sabiá. Não tem cor, Não. tem cor. Natureza é natureza. Mas você já foi tucano, né? Já. E vereador, inclusive, de Blumenau. Com muito orgulho. De 83 até 89? Na realidade, eu me elegi, eu fiquei diplomado terceiro suplente. Isso foi na eleição de 83, né? Não, 83. 92, então a gestão 93 em diante. Aí 2 vereadores tiveram que renunciar para não serem cassados, né? E aí eu acabei entrando. Aí fui vereador, tive a honra, apesar de não ter assim, tem vocação de vida político-partidária, nada. Mas como nós trabalhamos no governo do Alto dos Reis, né? Sim. Juntos, inclusive, né? Ou foi mais Renato ou nos dois? Nos dois. Não, Renato. Renato, né? E 10 anos depois no governo Renato Viana, né? E lá tinha o seu Wilson de Souza como vice-prefeito. Acabei entrando e gostei na época bastante da proposta ideológica do PSDB e por ser também ter um cargo lá dentro de uma prefeitura administrada pelo MDB e PSDB, acabei entrando no PSDB. Não sei, aquelas coisas que acontecem na vida, assim, os acasos da vida, acabei ficando candidato, né? Apesar de me dizerem que meio ambiente rouba votos, né? Mas numa campanha absolutamente barata, né? Barata, assim, sem recurso quase nenhum. Acabei ficando terceiro suplente e acabei depois assumindo por um ano e meio. Agora você não foi contra a caça aos tucanos? Eu sou contra a caça até às jararacas, imagina os tucanos. Mas a cobra te mordeu outro dia aí, né? Sim. Mas a culpa não foi da cobra, foi minha. Você pisou em cima dela? Eu estava puxando um pequeno tronco que caiu no local, eu queria tirar daquele local, né? E comecei a puxar e dar passos para trás, assim, né? Então cometi um triplo erro. Andando para trás, não olhando onde pisava, e naquele momento eu estava descalço. Ou seja, triplamente errado. A culpa não foi da cobra, absolutamente. Mas ela podia ter gritado: "Oi, professor Baca!" Protetor dos animais. O São Francisco de Assis, ela não ia morder. Mas não matei nessa, era um filhotinho, enroladinho, ela dá um volumezinho equivalente a esse, dos 2 dedos quase encostados aqui, né? Que cobra que era? Era jararaca, filhote de jararaca. Tivesse tomado o soro. Sim. Por sorte, eu acho que foi o único dia que o nosso filho estava em casa, porque ele trabalha, né? Naquele dia eu não sei por que ele estava em casa. E, claro, a esposa, a Edila, também estava e ela sempre toma uma cachaçinha ou sua bebidinha antes de fazer o almoço lá, bebidicando e tal. E a gente tem por norma jamais tocar no volante, por menos que tenha tomado, né? Mas naquele dia o nosso filho estava, ele me levou para o hospital e tudo bem, fui tratado. Tinha soro antiofídico na hora, Sim. Mas jararaca não é brincadeira, né? Filhote ainda por cima. Agora, voltando a... Você passou um bom tempo na Amazônia, né? Foi. Quando jovem, Pimpão, o primeiro lugar no mundo que eu queria conhecer era a Amazônia. Assim, desde que eu me conheço por gente, 12, 13 anos, e acabei sendo o primeiro lugar que eu fui conhecer. Acabou surgindo uma oportunidade de fazer o mestrado, né? Eu me formei aqui na FURB, em História Natural. Aí trabalhei um ano já graduado e depois fiquei um ano em Porto Alegre fazendo especialização em ecologia e tudo por curiosidade e vontade de aprender. Nunca me passou pela cabeça que aquilo era importante para a carreira, para a carreira acadêmica. Eu não tinha absolutamente noção disso, era só a vontade de... ecologia, quero aprender algo sobre ecologia mais, né? Mas você como guri deve ter sido mais por filme americano, né? Vontade de conhecer o Tarzan, ver leão lá no mato. Não, acho que... Era a história da Amazônia mesmo. As nossas leituras lá em casa eram muito centradas em seleções do Reader's Digest, meus pais assinavam,
Uma época entrava muito a revista Cruzeiro, né? A revista mais importante do mundo lá em casa. E também, como leitura de infanto-juvenil, o Pato Donald, o Tio Patinhas. Né? Aprendi muito com o Tio Patinhas. Não, e outra coisa, o gibi nosso era um português bem escrito, era bem português bom, escrito, né? E a fantasia dessas historinhas em quadrinhos eram fantasias calcadas na realidade. Sim. Né? Então tinha fantasia, mas tinha lá o Tio Patinhas, o milionário, o avarento, tinha as viagens dele de avião para todas as partes do mundo. Essas partes do mundo existiam de verdade, né? A mineração existia de verdade, né? Os diversos tipos de minérios. Então tudo isso estava nessas histórias. Tinha um fundo educativo, né? Tinha os escoteiros, os 3 sobrinhos do Pato Donald, etc. Mas a Amazônia foi, então, concluindo a resposta à pergunta anterior, a Amazônia, então, foi após Porto Alegre. Sim. Então, fiz a especialização em Porto Alegre 1 ano, e lá mesmo em Porto Alegre chegou um folder mostrando um concurso para fazer mestrado em Manaus. Nem foi Projeto Rondon? Não foi Projeto Rondon, foi mestrado mesmo na Universidade do Amazonas. Na época se chamava Fundação Universidade do Amazonas, convênio com o INPA, o grande, tem o INPA e o INCRA, né? Não, é o INPE. O INPE. O INPE é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o INPA com N, né? E tinha também o IMPA com M, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E tem o IP também, Instituto de Pesquisa Econômica. E tem o IP. Então lá em Manaus foi assim o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é um instituto respeitadíssimo. E tivemos a sorte de ter, no nosso tempo de mestrado, a direção do Dr. Vavik Ker, um dos maiores cientistas que esse país já teve, um grande geneticista, mais conhecido por um acidente que aconteceu no laboratório dele aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, se não me engano, eu não sei se ele já estava em Ribeirão Preto ou foi em Rio Claro que ele morava antes, enfim, ali no interior de São Paulo, em que ele trouxe da África, importou abelhas africanas para fazer testes genéticos de cruzamento para poder, a partir dali, produzir uma linhagem de abelhas, ao mesmo tempo altamente produtivas de mel e ao mesmo tempo não agressivas, como eram as africanas. Aí um gaiato lá, coitado do cara, soltou. O cidadão que cuidava daquilo, ele ficou com pena, porque as abelhas, para se reproduzirem, dependem da rainha. Fazer um voo nupcial, ser fertilizada e formar uma nova colmeia. E ele viu que as abelhas operárias têm que passar apertadinhas num buraco para acertar a colmeia. Ele foi lá, alargou aquele buraco, né, querendo fazer algo de bem. E esse buraco alargado teve diâmetro suficiente para permitir a passagem da rainha. As rainhas, né, várias colmeias, fugiram do ambiente experimental do laboratório e deu no que deu. A abelha africana pelo Brasil inteiro, pela América do Sul inteira, foi até os Estados Unidos, hoje está espalhado por tudo. O que não é para acontecer se promove rapidamente, né? A gente estudou então em Manaus. Fake news, fake news. É a fake news de hoje. E aí você então, agora você estava casado já então? Foi lua de mel o quê? Quando eu fui estudar em Porto Alegre, eu já namorava ele lá, né? E aí, Porto Alegre tudo bem, pertinho, mas eu fui apertadíssimo financeiramente, né? Bem apertado, com as economias de um único ano de trabalho, né? Mas achei bacana, né? E tão assim, apertado financeiramente, eu só voltei a Blumenau 3 meses depois, de carona de caminhão ainda, né? Aí depois comecei a dar aulas em escolas estaduais lá em Porto Alegre mesmo. Tive uma sorte imensa que a minha escola, a qual eu fui designado, era ali pertinho da casa do estudante, umas 5, 6 quadras. Não pegava nem ônibus, não gastava nem precisava pegar ônibus. Aí a situação melhorou, começou a ver. Dá uma merenda escolar lá também? Aí chega o fim do ano, termino o curso de especialização, veio a notícia que eu estava aprovado no curso de mestrado em Manaus. Aí um olhou um para a cara do outro, aí ele e eu disse, pois o que a gente faz agora, né? Ou casa, ou... como é que é? Corta o nosso compromisso, né, de uma vez assim, porque para vir de Manaus para cá namorar é meio difícil, né? Imagina na época aquelas passagens, né? Hoje um avião, dependendo da promoção, chega a ser competitivo com ônibus. E você acabasse atracando com a de Acuí lá, né? Se fosse sozinho. Pode ser, né? Nunca se sabe. Então aí a gente casou, né, e a coisa foi lua de mel.
Foi uma espécie. Aliás, a lua de mel foi aqui no Morro do Baú. Eu vim para casar, o diretor, via Instituto, pagou a minha passagem de vinda para casar, volta e a passagem da esposa. Olha. Tudo dentro da lei, da época, das normas da época, né? E aí ficamos apenas 2 dias e meio, 2 noites no Morro do Baú. A nossa lua de mel foi ali no Morro do Baú. Ali. Vendo o Blumenau lá de cima, né? Lá de cima. E ficou quanto tempo lá na Amazônia? Deu 2 anos e meio até encaminhar a dissertação de mestrado. Mas aí não foi possível concluir, porque o prefeito Renato Viana me chamou para assumir o Museu Fritz Miller aqui em Blumenau. E aí eu vim, e aí o museu, o primeiro ano, tendo que fazer tudo, o museu estava lá, não tinha ninguém naquele museu, só a Dona Maria Cetim Ferreira, que era zeladora. Estava meio abandonado aquilo lá, né? E, aliás, a história desse museu é muito triste, ficou muito mais abandonada, é muito mais tempo de abandono, ou pelo menos a falta de cuidados com ele, né? De valorização daquele local histórico de Blumenau do que outra coisa. E houve um zelador, inclusive, antes de eu assumir, e antes da própria Dona Maria, que ele, aos fins de semana, o zelador mora ao lado do museu, né? Sim. Então tinha um puxadinho feito, eu achava que era do Frederico Busto, feito pelo ex-prefeito Busto, mas a Sueli Petri acha que foi o, se não me engano, José Ferreira da Silva, enfim. Foi lá pelos décadas de 40, começo da década de 1950. E o zelador, ele, fim de semana, folga, evidentemente, acendia churrasco debaixo da janela do museu. Ou seja, aquela fumaça de carvão misturada com a gordura de costelas e carnes, etc. Pegando aquelas preciosidades que tinha lá dentro. Impregnou naqueles animais taxidermizados, foi um inferno, né? Bom, a gente já está desviando muita conversa, mas Não, mas é verdade. Aí eu vim aqui, então, aí depois de um ano, tinha preparado tudo, voltei para lá só para fazer a finalização da dissertação e apresentação e defesa técnica. Então, somando tudo, deu quase 3 anos de Amazônia. Muito, muito bacana. Então, vou fazer uma pausa para mudarmos comerciais, enquanto tomamos um vinho da rede aqui. Esse hoje é um vinho branco, do Douro, Vila de Portugal. Muito bonito, é Douro mesmo. É Douro, né? É de cor de Douro. Douro. Do vinho Douro. Ah, bom. E essa vinícola, Baca, é mais velha do que o Brasil. 1484. Tem 16 anos mais que o Brasil. Olha só. Já faziam vinho lá, né? E a rede porque é onde os pescadores jogavam a rede para pegar peixe no Rio Douro. Aos nossos comerciais, e já já a gente volta.